A origem da vida. O idioma sagrado. Lashon HaKodesh. Ivrit. Aulas de hebraico. Com Morah Hayat. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar mais uma aula do nosso curso de Ivrit, o curso de hebraico básico intermediário Mahanaim. Hoje, na nossa sexta aula, que iremos tentar fazer ela completamente em um só encontro, né? Se conseguirmos, Bezorat Hashem, com a ajuda de Deus. Se não, iremos dividi-la em dois encontros. Mas os assuntos que iremos estudar hoje é o plural das palavras, a formação do plural masculino, feminino e o dual. Também iremos aprender a declinação do substantivo masculino e feminino, caso reto e caso acusativo. Baruch Hashem. Vamos então iniciar nossos estudos de hebraico. A formação do plural no hebraico não vai apenas depender do gênero da palavra, mas também está ligada à terminação desta palavra. A terminação que interage com a tônica desta palavra. Vamos dar exemplos. Baruch Hashem. Então, como eu disse para vocês em várias aulas, as palavras masculinas, por exemplo, elas têm uma terminação para o plural, que é o iudo e o mem sofito. Certo? Esta é a terminação para as palavras masculinas. Quando identificamos então as palavras masculinas no singular, nós então vamos fazer esta terminação fluir para ela se tornar plural. Por exemplo, a palavra shalom, que a gente conhece, é uma palavra masculina. Shalom. Shalom, ela não termina com iud mem, ela termina com vav mem, então ela não é plural. Ela é singular, certo? Mas quando eu quero transformar ela em plural, o que eu vou fazer? Já que ela tem aqui um mem sofito, o mem tem que se transformar no mem que está no meio das palavras. O mem para o meio das palavras tem este formato diferente. Então ele vai mudar o formato, certo? Vai se tornar um mem de meio de palavra. E vamos acrescentar então o imã, que é o que vai dar o som, né? Que vai dar a conotação para o plural. Então, shalom, com a terminação com o mem sofito, vai se transformar em shalomima. Shalomima quer dizer o plural de shalom. Muitos shaloma, shalomima, no caso, né? Então, vamos para outra. Vamos para outro exemplo de palavras masculina. Ali na apostila vocês vão encontrar sus, cavalo, e vocês vão encontrar também, por exemplo, a palavra tik. Tik, tik. Tik, tik significa bolsa ou mochila. É uma palavra masculina, tik. Quando eu vou transformar então em plural tik, eu só apenas acrescento o imã. Então, não vai ser mais bolsa, mochila, vai ser bolsas, mochilas, tiquima. Baruch Hashem. Já as palavras femininas vão receber a terminação ot. Ot, vav, tav. Ot. Ot é para as palavras femininas. A palavra amiga, haverá, ra, ve. Haverá é amiga. É uma palavra feminina, geralmente terminada por a rei. Então, como eu já ensinei para vocês, nós vamos tirar a rei e vamos acrescentar a terminação ot para poder fazer o plural da palavra. Haverot. Haverot é amigas. Baruch Hashem. Lá na apostila vocês vão encontrar mais exemplos de palavras
do feminino do singular se tornaram, então, plural singular através da terminação outro. Existe uma exceção, né, que vai ter uma terminação como a terminação masculina. A terminação masculina é imo, não é isso? Terminação masculina é imo. E existe uma palavra feminina que é mulher. Isha, Isha, que é uma palavra feminina, termina com a rei. Mas quando a gente vai fazer o plural de Isha, a gente não faz a regra do outro. E ela vai fugir à regra. Não apenas vai ter a mudança da última letra. Ela vai mudar a palavra inteira. Vai se tornar Nashima. Nashima. Nashim. A palavra toda muda. Aqui é mulher. E aqui é mulheres. Toda a palavra vai mudar. E o final aqui é como se fosse um final masculino, mas não é. É uma palavra feminina que também vai obter uma terminação num plural masculino. Nós temos que entender que o hebraico, ele não é um idioma comum. O hebraico é o idioma original da luz. Ou seja, ele tem várias conotações e sentidos que vão além da ortografia comum de um idioma criado pelos seres humanos, certo? Porque cada letra dessa é um código. Cada letra dessa é um código criado pelo Todo-Poderoso para fazer existir as coisas. Então era necessário, não que a lógica humana seja seguida, mas a lógica da luz. Então a gente vai ver exceções nas regras que geralmente se impõem. Então, geralmente a regra é, para palavras femininas, a terminação outro vai pluralizar a palavra. Contudo, como aconteceu com Isha na China, vão ocorrer exceções onde o plural vai ser parecido com o plural masculino, um plural masculino, e além disso, a palavra também pode mudar. Não apenas no caso da palavra mulheres, vai haver a mudança nesta regra. Por exemplo, a palavra shulchan. Shulchan é mesa, como está lá na apostila. Shulchan. Shul. Han. Termina com nuna, certo? Termina com nuna, é uma palavra masculina. Qual seria a regra, então? Seria, então, que mesas fosse shulchanima, por exemplo, né? A gente ia transformar o nuna em nuna que não fosse sofito e acrescentar o im e ia se tornar mesas. Mas, contudo, não é assim. Ela vai ter um final, mesa, a palavra mesa, para se tornar mesas, ela vai ter um final parecido com o feminino. Então, aqui, ó, o nuna vai se tornar um nuna de meio de palavra. E o final ot vai ocorrer para que mesa se torne mesas. Então, shulchan, mesa, shulchanim, shulchanot, mesas. E é uma palavra masculina, certo? Mesmo assim, teve uma terminação, uma exceção, né, da terminação para o ima, para o outro. Então, como que nós fazemos para poder acertar? Lendo bastante em hebraico, né? Porque se você lê, você acaba se familiarizando com a palavra e você aprende como se escreve aquela palavra, certo? Então, para que a gente aprenda o hebraico, é necessário fazer leituras, é necessário utilizar no dia a dia o idioma. Não somente o hebraico, né? Quando a gente quer aprender outra língua, a gente precisa mergulhar, como eu já falei aqui para vocês. Baruch Hashem. Bem, a questão de quando a palavra termina com segolo, ali na penúltima, na sua tônica final ali da palavra. Por exemplo, a palavra sefer. Sefer, olha só. Sefer. Aqui no meio, a gente vamos chamar aqui de penúltima, né? A letra, ela tem o quê? Tem um segolo. Então, quando aparece esse segolo aqui, quando eu for fazer o plural, esse segolo ele vai sumir e vai vir o kametz. Segolo vai se tornar kametz. Kametz
e eu vou acrescentar a terminação. No caso aqui, como é uma palavra masculina, eu acrescento o im. Então, era sefer, se tornou sefarim. Então, no lugar do segol, que aparece na penúltima letra, eu vou colocar kametz. E vai se tornar, então, fa, em vez de fe, com o final do masculino, sefarim. Então, livro, sefer, que é livro, para se tornar livros, vai ter uma mudança. Além do final im, eu vou mudar o segol para kametz. Então, eu vou mudar a vogal E para a vogal A. Sefer, sefarim. Vamos fazer outro exemplo? Na apostila, vocês vão encontrar melech, melachim. Então, vamos ver um exemplo diferente do que encontramos na apostila. Então, a palavra Kalev, 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 é cachorro. Para mim escrever cachorros, como Kalev é masculino, eu vou utilizar o im. Mas além do im, e este segol aqui, ele vai se tornar um kametz. E esse kametz aqui vai se tornar um tsere. Klavim. Klavim. Klavim é cachorros. Então, teve uma mudança nas vogais. As letras permanecem, mas as vogais vão mudar. Principalmente a questão da penúltima aqui, que vai sair de segol para o kametz. Então, cachorro, kelev. Cachorros, klavim. Não é nem um ser, é um sheva. Klavim. No caso de palavras femininas, qual vai ser essa mudança, então, quando ocorrer a questão do segol, né? O som vai mudar também. Vamos ver aqui um exemplo. Então, uma palavra que nós já estudamos aqui, geveret. Geveret. Geveret é senhora. Geveret é senhora. Se eu quiser escrever, então, senhoras, como que eu vou fazer? Geveret é o singular, então para tornar-se plural, eu vou mudar o som de geveret para gevarot. Gevarot. Então, o ot aqui, vou aproveitar o t final, vou acrescentar então um vav aqui, vai ficar o som de ot. Esse segol vai sair e esse que seria o penúltimo, então da última sílaba, da penúltima sílaba agora da nova palavra, vai se tornar kametz. Então vai ser varot. Gevarot é senhoras. Certo? A palavra feminina que teve essa mudança do segol também. Vamos ver mais um exemplo. Rakevet. Rakevet. Rakevet é trem. Certo? Se eu quiser escrever, então, plural de trem, trens, eu vou fazer o seguinte, fazer uma mudança aqui. Para utilizar esse mesmo tav final aqui no outro, ele vai permanecer. Esse ser aqui não vai mais existir, pelo fato de que a vogal vai se tornar o, vot. E aqui, o que seria a penúltima sílaba, o segol vai sair e vem o kametz. Então, vai ser rakavot. Rakavot seria, então, trens em português. Rakavot. Esta é a regra para transformar a palavra feminina singular em plural, tendo ela, então, a penúltima, no caso aqui, com um segol. Quando aparecer esse segol na penúltima, vamos fazer essa transformação. Se não tiver segol na penúltima, então vai ser apenas acrescentar o outro. Para o Hashem. Existe também o plural dual. O plural dual vai ser aplicado da seguinte forma. Por exemplo, a palavra yad. A palavra yad é mão, mão, uma mão só. Yud, a com kametz e um dalet, yad. É uma palavra masculina. Então, desta forma aqui, eu vou fazer ela se tornar duas mãos, né? Vai ser dois, em vez de um, vai ser dois. No caso, vai se tornar dual essa mão. Então, a regra vai ser a seguinte. Eu vou acrescentar um yaim. Além do im, para o masculino, que é um im, eu vou acrescentar uma vogal A, certo? Uma vogal A com um patar, né? Então, yad vai se tornar yadar.
im. Né? Então, aqui houve a introdução, além do im, um patar. Então, patar com o yud e o mem sofrito, certo? Então, a palavra que antes era iado se tornou yadaim, certo? Para perna ou pés, que é regel, vai acontecer a mesma coisa. Então, uma perna ou um pé é regel. Regel. Então, agora vai se tornar duas pernas. Então, eu vou usar não apenas o im, mas o aim. Aim. Então, aqui, ó, o lamed, aqui ele vai receber um patar, né? Ele vai receber a vogal a. Lá, im. Então, a gente vai ler, aqui vai se tornar um sheva. Esse segundo também vai vir com som de a. Raglaim. Então, regel, perna. Raglaim, pernas. Yad, mão. Yadaim, mãos. Vamos ver mais um exemplo? As outras partes do corpo, por exemplo, olhos, ouvidos, também acontece a mesma coisa. De um passa a ser dois, não é assim? Então vai receber esse plural dual. Vamos ver então ouvido e ouvidos. Um ouvido é osnen. Aquele kametz que é o kametz patar, que ele vai ter o som de o. Ozen, ouvido. Se eu quiser, então, fazer o plural de ozen, que é uma palavra masculina, eu vou utilizar o aina, da maneira que está aqui com o patar, não é isso? Então, esse nun aqui, ele vai virar um nun que a gente escreve no meio das palavras. Aqui vai se tornar um patar e o ima final. Aqui eu vou usar um sheva. Osnaim. O patar com ima para finalizar, para dar então a pluralidade para a palavra ozen, que vai se tornar osnaim, dois ouvidos, ao invés de um, dois. Este é o plural dual, Baruch Hashem. Vocês vão encontrar na apostila, que eu vou deixar aqui embaixo, uma tabela com várias palavras masculinas saindo do singular para o plural, femininas também saindo do singular para o plural, e palavras que vão ser utilizadas o plural dual, certo? Então vocês podem estar treinando, falando, escrevendo, né? Utilizando no dia a dia para poder então trazer para o vocabulário do seu pensamento, do seu lexo, estas palavras que vocês vão encontrar na tabela. E aquelas que não estiverem na tabela, lógico, vocês podem encontrar na internet com facilidade para que vocês possam estar mergulhando no hebraico. Baruch Hashem. Então vamos partir para o estudo da declinação dos substantivos. Por exemplo, a palavra sefer é livro. Como que eu vou expressar meu livro em hebraico? Ivra. Em português, a gente utiliza o pronome possessivo meu, né? E depois a palavra livro. Mas em hebraico, a gente pode apenas declinar a palavra. Na própria palavra, com uma pequena modificação, vai se dar o entendimento de posse daquele objeto. Por exemplo, a palavra sefer, livro, sefer. Se eu quero dizer que este livro ele é meu, então eu vou apenas acrescentar uma letra na palavra, no caso a letra Yud no final da palavra. Vou mudar também as nekud da palavra, a palavra vai continuar a mesma, somente as nekud vão mudar. No caso aqui vai se tornar sifri, meu livro, sefer, livro, sifri, meu livro. Então, para tomar posse, para ter o substantivo ser incorporado ao pronome possessivo meu, para o hebraico, eu vou usar apenas no final da palavra a letra Yud. E vou mudar as nekud, vou mudar as vogais, certo?
Então, Sefer é um livro. Se eu quero dizer meu livro, eu acrescento Yud, mudo as vogais. E então a palavra se torna Sifri, meu livro. Vamos ver outras palavras? Por exemplo, a palavra Torá. 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 Se eu quero dizer minha Torá, então eu vou, não apenas o Yud, porque no caso ali, Sefer é uma palavra masculina. Aqui eu vejo que tem uma Rei final, porque é uma palavra feminina. Então eu vou ter que acrescentar também um Tav. Não apenas o Yud. Não vou dizer Toraí, eu vou dizer Torati. Torati, pelo fato de uma palavra feminina, então o Tav também vai aparecer. Torati, então minha Torá, aqui é minha. E a palavra Torá, ela já está aqui, só a Rei que muda, a Rei sai entre o Tav com o Yud. Então minha Torá. Se eu quiser dizer tua Torá, como é que eu faço? A palavra é Torá. Vamos escrever novamente. Torá. Né? A Rei vai sair para entrar o Tav, do mesmo jeito. Só que ao invés de Yud, eu vou colocar uma Rá final. Torateira. 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 Torá. A palavra vai continuar. Torateira. Isso aqui eu estou dizendo que ela é tua. Tua Torá. E quando eu quero dizer nossa Torá, Torateinu. Teinu. A finalização é teinu. Então a mesma palavra Torá. 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 Teinu. Então vai ser um Tav com o Tav, um Nun e um Vav, um Shuru. Teinu. Essa terminação Teinu é nossa. Certo? Então, essa é a minha Torá, Torati. Essa é a tua Torá, Torateira. E essa é a nossa Torá, Torateinu. Baruch Hashem. Porque Torá é uma palavra feminina. Porque a Torá é uma palavra feminina. Vamos dizer também que a Torá pode ser dele ou dela? Por exemplo, se a Torá for dele, né? A Torá minha, Torati. Torateira tua. Torateinu nossa. E Torá dele, Toratô. Torá. A mesma palavra, Torá. A terminação vai ser to. Vai ter um vav com um rolo em vav. Toratô. Toratô é dele. E dela, Toratá. É dela. Toratá. Toratá é dela. Então nós vemos aqui o substantivo Torá tendo declínio para ela mesma, na própria palavra, determinar o pronome possessivo. Meu, que no caso aqui, como é feminino, é minha, né? Teu ou tua, nossa, dele e dela, né? Então, Torata, Torati, Torateira, Torateinu, Toratô, dele, Toratá, dela. Baruch Hashem. Isso é um substantivo feminino. Como eu disse para vocês, vamos ver um exemplo substantivo masculino. Por exemplo, nós temos a palavra Yeled. Yeled, I-E-L-E-D. Yeled é menino. Pode ser entendido como filho também. Filho é ben. Mas em hebraico, moderno, quando eu falo, no caso, dizendo que é meu este menino, é como se eu estivesse dizendo que é meu filho. Como em português, eu posso dizer meu menino, que é meu filho. A gente compreende assim. Baruch Hashem. Então vamos usar a declinação para meu, teu, nosso, né? Dele, dela para o masculino. Como a Torá ficou Torati, né? Torá, Torati. Yeled, Yaldi. Yal, aqui vai mudar, ó, para Kametz. Yaldi. Não entra o Tav no masculino. Masculino só tem a terminação Il. Como Sifri, né? O Sefer Sifri. Yeled, Yaldi. Menino, que é meu menino.
o meu menino. Certo? Vamos colocar o teu menino agora? Lembra que a Torá, o teu era Torá terra? Então, para o menino vai ser parecido. Vai ser ial deha, yaldeha. Yaldeha. Quer dizer, é teu menino, teu menino. Yaldi, yaldeha. E para o nosso menino, em Torá era Torateino, né? E para menino seria o quê? Ial Deno. Yaldeno. Yaldeno é o nosso menino. E o menino dele, no caso lá em Torá, foi Toratô. Então, como vai ser o menino dele? Yaldo. 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 Então, é o menino dele. E o menino dela, Yaldá. Como fosse uma menina, né? Yaldá. É o menino dela. Yaldá. É dela. Para fechar aqui, o menino deles, Yaldam. Yaldam. É o menino deles. Então, essa é a declinação do substantivo para trazer a posse. Meu, teu, nosso, dele, dela, mudando apenas a palavra. O hebraico, nós vamos ter muito isso, de fazer essas mudanças no sufixo, aqui no caso é no sufixo da palavra. A palavra, ela está aqui no início e essa última letra vai mudar, que é o sufixo da palavra. E também vai ter mudanças no prefixos da palavra, com as conjunções, com os artigos, né? Para ter essas mudanças na própria palavra e fazer com que no português está tudo separado. A palavra ela fica raiz, né? Ela fica inerte ali. A palavra quase que não vai mudar. O que vai mudar são as palavras que vão rodar ela. Então vai ter uma palavra final para completar a frase ou uma palavra anterior. No hebraico, a própria palavra vai sofrer alterações, certo? Então, no caso aqui, nós vimos mudanças no sufixo, na parte final aqui, ó, da palavra, né? Teve aqui um o, teve aqui um a, teve aqui um ama, teve aqui um nu, entende? Uma mudança no final da palavra para dar esse entendimento do pronome possessivo. No caso, meu, no caso, teu, nosso, dele, dela e deles. Baruch Hashem. Baruch Hashem, então vamos fechar a aula de hoje com a sintaxe das frases. A identificação do sujeito através do artigo de caso reto e de caso acusativo. Vamos ver alguns exemplos e inclusive nós já estudamos o caso reto, né? Que é o artigo que arrei com o compatar, com som de A. Por exemplo, o sujeito sendo uma talmidá. A talmidá é a aluna. Talmidá. Se eu quero falar a aluna, que no caso seria então a identificação pelo artigo reto, no caso reto, seria o arrei com o patar. Ha, talmidá, a aluna. Este é o artigo no caso reto, aquele que identifica direto o sujeito. No caso aqui, talmidá, né? Por exemplo, a palavra flor, perar, perar. Perar, flor. Então, se eu quero identificar a flor, então eu tenho que colocar um artigo na frente, que seria esta rei que aparece na palavra, certo? Então, esta é a flor. Aqui só flor e aqui a flor. Como a gente aprendeu nos adjetivos, quando eu acrescento um adjetivo aqui, no caso, para flor ou para talmidá, eu tenho que fazer essa concordância dos artigos. O artigo rei com a, no caso, o artigo a aqui para flor, a para talmidá, ele vai acompanhar também o adjetivo. Tem que fazer essa concordância, tá bom? Por exemplo, se eu quiser dizer que a aluna é sábia,
ela é Raham, Raham. Então eu não posso escrever apenas a palavra Raham aqui, ó. Não posso. Eu tenho que acrescentar o artigo que está em Talmidá. Então vai ser Ha, Talmidá, Ha, Raham. A flor, por exemplo, eu quero dizer que a flor é vermelha, né? Então eu vou dizer que a flor é Adoma, não é isso? Então, se a flor é Adoma, eu tenho que dizer Ha, Perar, Ha, Adoma. Aí eu escrevo a palavra Adoma, para dizer que ela é vermelha. Então, eu não posso escrever Ha, Perar, Adoma. Eu tenho que dizer que Ha também, ou seja, o artigo tem que concordar com o adjetivo. Nós já estudamos isso. Então, este é o artigo no caso reto. E no caso acusativo, como vai ser? No caso acusativo, vai ser necessário identificar se o sujeito ele é definido ou indefinido. No caso indefinido, seria como não aparecer nenhuma palavra diferente na frase. Por exemplo, na frase, eu como um pão, eu posso escrever simplesmente como falasse assim, Ani como pão. O pão não vai aparecer. Por exemplo, Ani, que é eu, Ani. Orel é comer. Nós vamos entrar nos verbos na aula oitava, na aula 8. Eu vou usar um verbo aqui, mas é só para a gente poder dar esse exemplo aqui do indefinido. Mas nós não vamos estudar verbos hoje, certo? Orel é como. Eu como. Lerem. Lerem é pão. Né? O sujeito, no caso, é o pão. Né? No caso, eu estou comendo um pão. Esse que é o artigo indefinido, ele não precisa ser escrito. Mas se fosse um artigo definido, que é um pão, o pão específico, aquele pão que, vamos supor, o pão de Shabat, que é o pão que eu estou comendo, então vai ter que entrar uma partícula na frase. A partícula é a partícula et. É aquela partícula que a gente vê no início lá em Bereshit. Ela vai entrar quando o artigo é definido. Por exemplo, eu, Ani, Orel é como. Como, Lerem, que é um pão específico. No caso, o pão de Shabat. Quando algo vai ser especificado, essa partícula tem que participar da frase. Se algo não vai ser especificado, então não precisa eu colocar essa partícula, no caso aqui, que vai definir o artigo, né? Certo? Esse é o modo acusativo de fazer a escrita em hebraico, certo? Então, o verbo entrou aqui, orel, mas não fica agoniado com o verbo hoje, porque nós estamos tentando aqui ensinar tudo que tem na frase e depois, por último, entrar com os verbos, porque os verbos são aquilo que realmente você vai ter que gravar. Tem que gravar os verbos, não tem... Na verdade, tudo a gente acaba por gravar, mas quando a gente aprende as outras partículas, fica mais fácil de inserir os verbos na frase. Então, estou deixando os verbos por último, certo? Na próxima aula, a gente ainda vai entrar na questão dos prefixos. Aqui a gente viu sufixos, né, nesta aula. Na próxima aula, vamos ver os prefixos, né, as conjunções. E depois, a gente entra nos verbos. Na aula 8, nós vamos entrar nos verbos, certo? Baruch Hashem. Então, queria apresentar para vocês que tem que identificar a frase quando ela é artigo indefinido. Artigo indefinido não tem identificação, e quando é o artigo definido, no caso acusativo, a gente vai utilizar o et. Então, a frase que você percebeu o et é porque ela ali tem um artigo, né, definido no modo acusativo, na forma de escrever a frase, na forma ortográfica ali da frase. Baruch Hashem. Essa partícula et, ela também vai declinar, ela não vai ficar travada só et na frase. Quando ela declinar, o que é declinar? Ela pode ter acrescido aqui nela, na frente, né? Um yud, um tava, um raf, né? Final. Para declinar o entendimento do sujeito. Que o sujeito pode ser para ele, para ela, para você, para mim.
Então essa partícula também pode declinar. Existe uma tabela para vocês, né, aqui na apostila, onde vocês verão ali várias declinações dessa partícula et. Por exemplo, se eu quero substituir um pronome, né, que a gente aprendeu nas outras aulas lá, se eu quiser substituir o pronome ali na frase que está o artigo definido acusativo, eu só vou declinar o et. Eu não preciso inserir o pronome na frase. Então, por exemplo, se eu quero dizer assim, para mim, ou a mim, ou me, né? Eu quero inserir essa partícula na frase, essa palavra, eu vou declinar o et para o ti. Por exemplo, eu posso dizer que eu estou aqui. Uma maneira de dizer que eu estou aqui. Eu estou aqui. Hine oti. Oti tá se referindo a mim. Hine vem de ani, como se eu estivesse falando eis-me aqui, né? Hine oti, eis-me aqui. É uma maneira do hebraico moderno de dizer que a pessoa, que eu estou, no caso, como eu estou dizendo oti, é eu que estou aqui. Se eu quiser dizer que é ele que está aqui, eu vou usar a mesma palavra hine, só que ao invés de oti, é oto. Oto, porque oto, esse vav aqui, a gente viu lá no outro exemplo que eu dei, o yud é o eu, né? É mim. E o vav o seria ele, para fora, certo? Então, hineoti, hineoto. Hineoti, hineoto. Eu estou aqui, ele está aqui. Baruch Hashem. Eu seria oti. No caso, você vai ser etra. A terminação vai ser etra para você. No caso, você é masculino. E você é feminino. Vai ser otar. Otar é feminino. Certo? No caso, isso aqui é eu, mim, né? Pra mim. Pra você. Pra você. Pra ele. A gente viu nesse instante que é otô. Otô. Pra ela vai ser diferente. Vai ser otá. 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 Para nós vai ser otano. Otano. Para vocês, no caso, tem um para masculino e tem um para feminino, certo? Vai ser como etrem para os homens e rem como o mesmo, e para mulheres, no caso, vai ser etrem também, só que com nuna. Etrena. Para vocês, etrem. Para mulheres, no caso, etrena. E para eles e elas, otam, fechado para homens, otam, otana, com nuna para mulheres. Para o Hashem. Essa é a declinação da partícula et. Então, a partícula et, quando ela aparecer na frase, ela pode substituir, então, os pronomes, né? Fazendo essas declinações. Oti, otra, otar, otô, otá, otano, etrem, etrena, otam e otan. Baruch Hashem. Baruch Hashem, esta foi a nossa 6ª aula do curso de Hebraico Mahanaim, onde nós vimos mais um pouco da ortografia do Ivrit. Vamos então passar para o nosso próximo encontro, onde nós fecharemos tudo sem vermos os verbos. E em seguida, nós então partiremos para os verbos,
para podermos então formar realmente conversações, né? Porque com os verbos a gente vai conseguir fazer diálogos, conversações. Baruch Hashem, muito obrigado por estar comigo até aqui. Toda Rabá, Shalom Shalom, Leitraot, Kol Hatovim Lekulam. A origem da vida. O idioma sagrado. Lashon HaKodesh. Ivrit. Aulas de hebraico. Com Morá Hayat.